Olá Brasil, olá amada nação brasileira, sou o Dr. Frank Solov, né? Aqui no canal Saúde, Política e Geopolítica aqui com você, né? Claro, trazendo aí os fatos que acontecem no Brasil e no mundo, né? Principalmente aqui no nosso Brasil, né? Que está ainda com as tensões ainda, né? Acontecendo, muitos assuntos, muitas coisas acontecendo, né? Que realmente as coisas vão mudar e vão realmente acontecer. Muitas mudanças de fato irão acontecer ainda este ano, não tenho dúvida disso, né? Olá pessoal, deixa eu me apresentar, sou o Dr. Frank Solov, né? Sou farmacêutico, cantor, compositor e também produtor de eventos, né? Claro, né? Desenrolando a vida aí, né? Hoje atuo, né? Claramente como farmacêutico, atendendo aí a coletividade aqui do bairro em Guarulhos, onde trabalho, né? Muito bacana isso. E é claro, né? Sempre com um tempinho dedicado aqui a você, aqui no meu canal, também para falar sobre a saúde e a política e também a geopolítica no mundo, né? No Brasil e no mundo. Muito bacana, já que não temos aí, né, os canais aí, as televisões abertas, os canais gerais que não falam a verdade mais, né? Não temos mais a credibilidade desses canais para ouvir as verdades que eles não falam, são vendidos ao sistema, né? Isso foi provado aí, né, por esse sistema aí da USAID, né, nos Estados Unidos, onde financiou, né, aqui no Brasil quase tudo, né, desde as eleições de 2022 aqui no Brasil, e está sendo tudo exposto aí, né? E nós estamos acompanhando o que está acontecendo, e eu vou estar relatando aqui para você também esses fatos também que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Olha, gente, peço a você o seu like, ajuda o canal, né? Dê o seu like, curta, né? Compartilhe, ajude, para que todos saibam a verdade, né? São pessoas comuns como a gente, eu entre outros colegas que estão aqui no YouTube, né? Nos canais, relatando esses fatos, né? Pela verdade que acontece, né? Não temos a oportunidade de ver em outros lugares, né? Então é aqui, né, nas plataformas por enquanto, né, devido a essa censura, né, e essas perseguições que está no Brasil aí pela liberdade de expressão das pessoas, né? E é importante que você, né, nos assista, que você repasse, curta, né, para que chegue a muitas pessoas, para que o YouTube também possa também, né, repassar aí para outros aí pela qualidade aí, né, do que está acontecendo, né, e da positividade, é claro, né, do vídeo, né, do que estamos passando para você, né, do que estamos transmitindo para você, né. É claro que esse é um editorial, né, que eu estou passando para você, dos fatos que acontecem. Vamos falar um mix aí, né, já um pouco tarde, já é sábado hoje, dia 15, né, de fevereiro. Estamos aí na metade, né, passando da metade do mês, já que esse mês é de menos dias, né. Mas vamos ser breve, um mix aí de alguns assuntos, vamos ser breve, rápido aí, né, vou tentar ser um pouco mais breve em cada assunto do que está rolando no Brasil e no mundo, né. Muitas tensões, né, a partir lá dos Estados Unidos aqui também para o Brasil, né. Agora, gente, vamos lá, casos como esse aqui, ó, aqui, noticiário do Brasil, né, para muitos aí, né, que não está sabendo, a OEA, né, esteve aqui no Brasil, né, aliás, está aqui no Brasil, aqui ainda através, né, dos seus comissários, ouvindo aqui, né, as partes, né, que acusam e as partes que se defendem, né. Primeiramente, né, a OEA que vem com a sua comissão e o principal, né, comissário, né, que vem ouvir, né, essas alegações, né, que é o Pedro Vaca Villarreal, né, principal comissário da OEA, mas vem com a sua equipe também da OEA. Esse convite da OEA ao Brasil foi feito já pelo atual governo, já no ano de 2023, se eu não me engano, né? Foi feito esse convite ao Brasil. Acredito que ele está vindo mais ao Brasil hoje para prestar serviço, né? Já que a OEA, assim como vários organismos, são aí, né, financiados, né? Ou seja, são, né, abastecidos por muitos dinheiros aí dos Estados Unidos, né, que mantém esses organismos, é o principal, né, investidor nesses organismos, assim como é a ONU, a OMS, né. Já para adiantar o assunto, os Estados Unidos se retirou da OMS, né, e também vai se retirar da ONU também, né. Donald Trump já se posicionou com relação a isso aí, né. Olha, mas voltando ao caso aqui do comissário, né, da OEA que esteve no Brasil, né, primeiramente ele veio, né, ouvir, né, os juízes, né, os supremos, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e foi recebido, né, pelo
o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, Luiz Roberto Barroso, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, né, até aí a gente vê assim que ele não começou bem, né, mas assim, muitos falam que é muito relativo isso, né, ele primeiramente, logicamente, vai visitar a Corte de Justiça do país, né, e lá ele foi, né, lá ele foi recebido pelo Barroso e pelo Moraes, né, onde eles relataram, né, relataram os fatos, né, o porquê, né, das atividades, né, do STF junto a essa situação atual no Brasil, né, mas não falam a verdade, eles falam coisas sem nexo, sem nenhum fundamento, né. Aqui o Pedro Vaca e a equipe, eles foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, antes de ouvirem representantes, né, que atuam na defesa de presos do 8 de janeiro, né. Primeiro ouvi o Barroso e ouvi o Moraes lá, né? Eles relataram um monte de baboseira, um monte de coisa sem nexo, né? Tanto é que eles julgam, né, e perseguem as pessoas no Brasil sem nenhum devido processo legal, né? Assim como fez com várias pessoas que estão presas até hoje na Papuda, e inclusive a morte de alguns, né? Como foi do Clesão, né? Que já era do conhecimento da própria corte, onde deixou que isso acontecesse, não foi prestado socorro, né, ao Clésio, e com vários problemas de saúde veio a falecer no hospital, depois de ser levado do presídio para o hospital, e veio a falecer com graves problemas de saúde que lá estavam dentro do presídio e não foi prestado, né, esse socorro antes. Essa é mais uma ação criminosa, né, da corte brasileira que deixou que isso acontecesse, né, e assim como vem, né, maltratando e praticando tortura com as pessoas que lá estão presas lá na Papuda, lá em Brasília, né, onde naquele 8 de janeiro, onde eles consideraram como um golpe, que aquilo não é golpe em lugar algum, né? Pessoas que não têm armas, um golpe que não tem armas, não tem tanques, não tem um exército, só tem pessoas com bíblias, guarda-chuvas e bandeirinhas, né? Aí teve toda aquela fraude, a gente pode colocar que foi fraude mesmo, né? Foi tudo uma armação ali, né? Das pessoas que, as imagens que já estão sendo aí repassadas, estão mostrando isso, né? Que as pessoas que estavam lá fora foram chamadas para uma armadilhas, e que quem estava lá dentro do Planalto chegou mais cedo e quebrou tudo lá na sede, né, do governo, ali na Praça dos Ministérios, né, onde chegaram a entrar no Palácio do Planalto, também dentro do STF, né, e também no Senado, né, tudo armação. A gente viu claramente que foi uma armação de pessoas realmente que não faziam parte, né, dos que estavam lá em Brasília, pessoas que estavam usando roupa com a fotografia, né, do Bolsonaro, que o movimento, né, o movimento dos patriotas não tinha a foto de Bolsonaro, tinha só o nome do Brasil e as camisas amarelas, né, e as pessoas que foram lá dentro do quebrar estavam com a foto do Bolsonaro, camisa preta, né, isso já claramente para prejudicar, né, e repassar o crime para Bolsonaro. Isso foi tudo armado, né? Tanto é que esconderam as câmeras, o Dino não repassou as imagens das câmeras, escondeu, engoliu, comeu as câmeras, né? Não foram vistas, muitas imagens controversas apareceram, o repórter da Reuters, né, filmando, mandando pessoas fazerem posições para fotografar, filmar. Claramente uma armação, né, de todas aquelas pessoas que foram presas, inclusive com o apoio das forças militares, né, do Exército, né, do Brasil, que traíram também as pessoas, né, mentiram para eles novamente, para ficarem no local, e que todos, no amanhecer, entrariam nos ônibus e seguiriam para suas casas. Não, levaram ele para um campo de concentração. As pessoas que foram maltratadas, coisas horríveis fizeram com aquelas pessoas, com mulheres, né, e até hoje fazem, né, e até hoje fazem. Muitas pessoas de idade, pessoas que estão presas, né, sem nenhum devido processo legal, sem o conhecimento dos seus processos, sem direito à defesa. Isso não é justiça, isso é ditadura, né, isso é repressão, isso é coisas absurdas, né, criminosas, que não pode ser praticada por uma corte de justiça no Brasil. E é o que o STF está fazendo, fez e continua fazendo com as arbitrariedades, né, e loucuras, né, psicopatas aí desse juiz Alexandre de Moraes, né, que tem todo o apoio da corte brasileira para isso, né, tem todo o apoio do STF para isso, né, e toda a liberdade para fazer isso. Mas isso vai cair por terra e todos eles serão presos, né, não tenha dúvida disso, né. Ora, gente, e daí por diante, né, o Pedro Vaca, ele ouviu aí, né, o STF,
né? Eles relataram um monte de coisa aqui, eu não vou estar falando, são coisas mais supérfluas, né? Que está aqui, que o presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, né? Está aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes, né? Receberam nesta segunda-feira, dia 10, né, o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, o Pedro Villarreal, né, o Pedro Vaca Villarreal, né, órgão vinculado ao a Organização dos Estados Americanos, né, OEA, né, participou do encontro o ministro Alexandre de Moraes e também o Luiz Roberto Barroso, né? Foi isso daí. Olha, gente, e depois, né, o Pedro ele seguiu, né, para a Câmara, onde foi ouvir lá os deputados, né, no Congresso. Os congressistas relataram os abusos, né, os deputados, né, lá estavam vários deputados e senadores, entre outros, além de parentes e também filhas e a esposa do Clezão, né, que faleceu na Papuda, né. Os congressistas relataram abusos, né, também, e muitas coisas foram relatadas, né, as perseguições, os abusos, a falta do direito, né, a falta do devido processo legal, o conhecimento dos processos, né, toda uma irregularidade, né, provocada pela corte. E ao fundo a gente vê a foto do ministro, né, Dias Toffoli, né, porque a partir desse momento, né, o ministro José Dias Toffoli, quando foi citado o seu nome na Operação Lava Jato, né, ele como um codinome, né, o amigo do meu pai, a partir desse momento começou, né, as arbitrariedades e as perseguições aí do STF, começou logo a afetar a Operação Lava Jato, a destruir, a prender, a perseguir juízes, procuradores, né, sabe, a realmente condenar a Lava Jato, né, até então, para já facilitar a soltura já do condenado e preso, né, já Lula, né, que estava preso já lá em Curitiba, né, já que estava cumprindo, já tinha sido decretada a prisão dele. A Lava Jato colheu, né, inúmeras, né, delações, foram devolvidos bilhões, né, também nessas delações que realmente comprovaram, né, o crime praticado pelo Lula e por toda essa quadrilha, essa facção criminosa que roubou o país, né? E isso foi comprovado e foi decretado a prisão dele para isso, né? E muitos foram presos, e estava sendo preso mais gente ainda. E quando chegou ao ministro, né, Dias Toffoli, lá no STF, começou o STF já a entrar contra o sistema, contra os trabalhos da Lava Jato, né? E aí veio destruindo, sabe, veio desmontando, prendendo pessoas, arrumando, criando narrativas, e soltaram o Lula. Depois, já é do conhecimento de todos, ele chegou novamente à presidência, uma eleição de 22, totalmente ainda que não foi esclarecida, tem muitas coisas ali erradas, né? A gente viu, né, que tem coisas erradas, né, que realmente tem coisas erradas nas eleições de 22, né? Principalmente do que foi colocado para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições, muitas coisas não foram proibidas, né, de falar na campanha de Bolsonaro, que não podia falar que o Lula era amigo de ditadores, que o Lula tinha relação com ditadores, né, e comunistas, né, que o Lula tinha relação com Maduro, com Cuba, com Daniel Ortega, né, entre outros ditadores e comunistas, foram proibidos. Bolsonaro foi proibido de publicar, né, ou seja, de exibir as suas propagandas políticas no Norte e Nordeste, né? Lembra aqueles fatos dos spots que um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, né, relatou quando saiu do STF que realmente, né, as propagandas do Jair Bolsonaro não foram enviadas para o Nordeste, enquanto que lá as propagandas do Lula foram demonizadas para o Bolsonaro, totalmente demonizaram o Bolsonaro em todos os setores, e ele não teve nenhum tipo de direito à defesa, né? Norte e Nordeste foi feito isso. Muitas coisas erradas aconteceram, muitas coisas, né? E teve toda essa confusão montada aí, né? O comissário da OEA, né, o Pedro Vaca Villarreal, teve, né, com a comissão da CID, né, da CIDH, né, lá no Congresso, e ouviu a todos, inclusive a filha do Clésio, que relatou, né, a tortura, né, e a morte do pai pelas ações, né, de perseguição e tortura do Alexandre de Moraes, né.
aqui está, né, da esquerda para a direita, né, os deputados, os deputados, né, Bia Kiss, né, do PL do Distrito Federal, a Carla Zambelli, do PL São Paulo, o deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, né, do Rio Grande do Sul, e o relator especial, né, para a liberdade de expressão Pedro Vaca, né. Muitos assuntos foram relatados aqui, né. Deputados e senadores de oposição se reuniram nesta terça-feira, 11 de fevereiro, né, com o Pedro Vaca, o comissário da OEA, né, Organização, né, dos Estados Americanos, em Brasília. No encontro, os congressistas relataram que classificam como abuso, né, de autoridade de ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, né, e muitas irregularidades, inclusive casos como do deputado Daniel Silveira, preso injustamente, né, sem nenhum devido processo legal, sem nada, né, uma tortura, entre outros que estão presos também pelo processo. Aí está aqui, né, por sua vez, né, o relator especial para a liberdade de expressão do CIDH, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, ouviram os relatos final, e depois ele fez, né, ao final, perguntou qual era, né, a opinião dos congressistas sobre o 8 de janeiro, o que eles pensavam sobre a desinformação do Brasil, e como eles classificam, né, o debate no legislativo, né. Muitos assuntos foram, né, interpelados, né, e colocados ao comissário, né. A gente não pode falar, esse é um site também de esquerda, né, o Poder 360, né, os congressistas entenderam que os questionamentos de Vaca têm objetivos de comparar a situação a qual diante dos alegados abusos, né. No encontro, deputados e senadores, né, falaram sobre investigações da PF, Polícia Federal, do qual são alvos, né, supostos abusos, né, de busca e apreensões, né, feitas pela corporação. Também falaram sobre suspensão de seus perfis, né, nas redes sociais, né, e alegaram falta de acesso aos autos, né, do inquérito no STF, no qual estão envolvidos, né. Ainda criticaram as penas, né, cometidas para os investigados para o dia 8, né, de janeiro de 2023, né. Olha, muitas coisas foram relatadas o que se passa hoje no Brasil, né, atualmente, as perseguições, os abusos do STF. Uma pessoa vai presa pelo STF, Alexandre Moraes, né, manda a busca e apreensão sem nenhum conhecimento do processo, sem nada, sem avisar, faz bagunça na casa das pessoas, levam documento, às vezes plantam até provas, né, falsas ali contra as pessoas e levam ao STF. As pessoas daí também condenada pelo STF sem saber de que processo sem ter conhecimento de qual processo está sendo, né, acusada. O advogado não tem acesso às provas, né, não tem acesso aos documentos, né, para fazer a defesa do seu cliente, né. Não se sabe. O STF julga da maneira que ele quer, da forma que ele quer, né, prende, sendo todas as instâncias, né. O Alexandre Moraes, ele se posiciona, né, como investigador, delegado, promotor, juiz, né, e outros mais, né. Ele faz tudo. Ele acusa, ele julga, ele manda prender. Não tem nenhum tipo de instância que julgue isso, né. Eles fazem o que eles querem, barbarizam, sabe. Então, é uma barbárie, no meio judicial no Brasil, hoje no STF, o que vemos hoje atualmente no Brasil, uma completa barbárie, né. Uma repressão da mesma forma ligada aí aos métodos, né, a todos os modos aí de ditaduras, né, de nazismo, né, do que houve no passado, é o que está sendo praticado hoje pelo STF através da figura do Alexandre Moraes, né. Mas foram ouvidos, né. Uma coisa que o relator, o comissário da OEA, a OEA ela depende, né, dos recursos dos Estados Unidos, né, para se manter. Ele mesmo, Pedro Vaca, depende, né, de trabalho. Já a OEA não estava fazendo esses relatórios, né, viajando aos países que denunciam os abusos e as arbitrariedades e as ditaduras nos seus países. A OEA não estava viajando para colher essas provas e formar relatórios e mandar para os Estados Unidos. Não, estava deixando isso acontecer. Agora que entrou, né, a gestão Donald Trump, que o Donald Trump
já começa a impor, né, condições, né, de trabalho à OEA e que eles apresentem um relatório satisfatório, né, ao governo americano do que está se passando no Brasil, principalmente, né? Eu acredito que a gente pode não estar muito pessimista em relação a isso, mas pode ser que esses caras aí têm todo um jeitão, né? A OEA, esses caras que estão indo na OEA, né, tem jeito, né, trejeitos, né, de esquerdista, né? Eles têm a cara disso aí, né? Mas eles precisam mostrar um relatório porque a OEA também ela também financiada, ou seja, abastecida, né, para se manter também, né, com os recursos dos Estados Unidos, né, que é o seu maior apoiador, né, de manter essa entidade ativa aí, né, para os Estados Americanos, né? E eles precisam apresentar um relatório. E se esse relatório não for satisfatório, não tenha dúvida que o presidente Donald Trump vai realmente, né, cortar todas as verbas da OEA, né, e vai impor totalmente um travamento aí, né, ou fechamento, né, dessa entidade aí para os Estados Americanos, né, de direitos humanos. Não tenho dúvida disso. Eles têm que trabalhar, têm que mostrar a realidade. Eles têm que mostrar a verdade do que se passa no Brasil. Esse relator que teve aqui no Brasil, o Pedro Vaca Vida Real, ele ouviu a verdade do que se passa no Brasil. Se ele não tiver a hombridade de mostrar a verdade no seu relatório lá para os Estados Unidos, ele sofrerá as consequências. Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso. Vamos esperar o relatório do comissário para saber o que vai ser levado aos Estados Unidos, né? Do que se passou, né, aqui no Brasil, das partes que ele ouviu, né? E que a verdade realmente, né, seja colocada e que sejam todos punidos por isso, né? Que os brasileiros que estão presos, né, injustamente na Papuda sejam libertados, a anistia venha para todos, o governo brasileiro pague indenização para todos, porque são prisões arbitrárias, são prisões, né, criminosas contra essas pessoas, são perseguições, né, desse governo criminoso que aí está, né? Essa é a grande realidade, né? Mas isso vai mudar, não tenha dúvida disso, né? Olha, gente, vamos para mais uns assuntos aqui, né? Olha, deixa eu tirar isso aqui. Olha aqui, continuando aqui o assunto, essa aqui é a família do Clésio, né? Tá aqui, né? A filha dele foi quem falou, né? Tá aqui a filha de Clesão, denuncia caso do pai ao relator da OEA, né? Caso de tortura, né? Onde o pai morreu nas mãos do STF, né? Principalmente do Alexandre de Moraes, né? A Luísa Cunha buscou ajuda, né? Tá aqui, ó, né? Luísa Cunha, que é a filha do Clesão, buscou ajuda de Pedro Vaca Villarreal, né? Da Organização dos Estados Americanos, que investiga, né, a liberdade de expressão no Brasil. Fez um apelo, ficou até de joelhos, né? A gente viu nas imagens que foram relatadas, né? A filha do Clésio, né? Tá aqui o Clésio, que morreu, né? Sem ter nada a ver, ia só passando lá, né, na região, e aconteceu isso com ele. Assassinaram, né? O Clésio foi assassinado pelo STF e pelo Alexandre de Moraes, né? O Clésio, ele foi assassinado pelo Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai pagar por isso. Não tenha dúvida disso aí, né? Olha, gente, vamos lá, né? Olha, notícias no mundo internacional, né? Vamos lá para voltar aos Estados Unidos, né? Olha, gente, um dos escândalos, né? Que vai realmente abalar o mundo, né? E que ainda muitas coisas virão à tona, é o escândalo, né, da USAID, né? Esse órgão, né, americano, que financiava, né, através de apoios, né, ajudas, né, através com os valores, né, de dinheiro americano, que financiava, né, o mundo inteiro, a esquerda, né, para simplesmente, né, fazerem terrorismo, né, criminalidade, ideologias, né, fraude de eleições em vários países, né. O dinheiro dos Estados Unidos, desse organismo, foi usado para isso, para corromper justiça, para corromper jornalistas, TVs, né, a imprensa, sabe, de vários países criminosos, como foi do Brasil.
toda a imprensa brasileira, a maioria dela, né? A maioria da imprensa marrom brasileira foi corrompida. Jornalistas, influenciadores, a justiça, deputados, boa parte dos deputados de esquerda, ou seja, quase todos os deputados de esquerda, né? Parlamentares de esquerda, na verdade, né? ONGs, né? Influencer, STF, TSE, né? Que foram abastecidos, né? Através dessas ONGs, né? ONGs de Jorge Soros, né? Que captavam valores dos Estados Unidos, da USAID, né? Que financiava dinheiro de impostos do povo americano, que eram usados para realmente promover criminalidades, né? Terríveis em todo o mundo, principalmente no Brasil, né? Trump diz que a USAID pode ser o maior escândalo da história, né? E com certeza vai ser, não tenho dúvida disso, né? Aí, né? O presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, se posicionou sobre o escândalo relacionado, né, aos repasses, né, feitos pela Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, né, a USAID, né, em postagem em sua rede, né, no Truth Social. O chefe do Estado disse que acredita que esse pode ser o maior escândalo da história dos Estados Unidos, né? Não tenho dúvida que isso vai ser, né? Vai ser. E o Donald Trump, ele também já falou que vai expor todos os nomes. E uma coisa é certa, ele vai expor todos os nomes e ele vai cobrar a todos os nomes que receberam, né, financiamento através de ONGs, né, pela captação aí, do dinheiro aí da agência, né, internacional, USAID, né? Não tenha dúvida que ele vai cobrar. Os Estados Unidos cobra, ele prende e cobra. Vai prender e vai cobrar. Vai limpar tudo. Vai devolver. Quem recebeu vai ter que devolver o dinheiro para os Estados Unidos. Não tenha dúvida disso. Vai ser cobrado, não é? Muitas coisas, né? Muitos escândalos, né? Financiadores, ONGs no Brasil que receberam vários dinheiros, né? O Felipe Neto, né? Que recebeu dinheiro, olha um deles, né? Que gritava que nem uma maritaca, né? Contra o Bolsonaro, contra a direita, né? A Globo, né? Essas outras TVs que também receberam dinheiro, né? Globo, Record, sabe? Bandeirantes, né? Esses sites aí, né? Do UOL, Folha de São Paulo, tudo receberam dinheiro para estar, sabe? Essa galerinha da Left People, né? Que se juntou. Lembra daquela cartinha, né, da democracia? Ali rolou muito dinheiro para que todos apoiassem aquele movimento hipócrita, cretino, sabe? Aquele movimento criminoso que se criou naquela cartinha da democracia para trazerem de volta um bandido que estava preso para roubar o país novamente. Essa é a grande realidade. Nós estamos vendo esse filme hoje se repetir novamente com esse bandido novamente aí de 9 dedos, né? Culpa do STF. Culpa do STF. Vai responder por isso, né? O povo brasileiro não vai deixar barato isso. Não tem dúvida disso, né? Donald Trump vai atrás disso, né? Quem recebeu o dinheiro da USAID vai ter que devolver, porque vai ser preso e vai devolver. E quem participou diretamente de ações criminosas, né, invadindo a soberania dos Estados Unidos, como foi a do STF e do TSE através do Alexandre de Moraes, vão responder ainda mais, sabe, pesadamente. Não tenha dúvida disso que o ministro Alexandre de Moraes e alguns ministros do STF vão ser presos pelos Estados Unidos. Vão ser presos, não tenha dúvida disso. Agora, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Não tenha dúvida que ele vai ser preso e vai cumprir pena lá nos Estados Unidos. E a maioria desses ministros do STF que compartilham com todas essas arbitrariedades, né, com essa ditadura da toga, com essa repressão, né, junto ao povo brasileiro, com essa barbárie que eles estão cometendo no Brasil, a maioria desses ministros do STF vão sofrer penalidades, vão ser presos e vão realmente sofrer na mão dos Estados Unidos. Não tenha dúvida disso, né? Agora, gente, mais alguns assuntos sobre isso aqui, né, pra gente passar. Olha, o Elon Musk, né, que hoje ele é tipo hoje ele é uma espécie de um ministro, né? É ministro do governo Donald Trump, né? Ministro, né?
dos Estados Unidos, né, da eficiência, né, governamental, né, onde ele lida com capital, né, de recursos para cortar custos, etc., e ajustar as contas dos Estados Unidos, né? Mas o Elon Musk, né, o bilionário Elon Musk, né, ele afirma que o governo Biden financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro no Brasil. É uma acusação grave isso, né? Se ele falou isso é que ele tem provas disso aí, né? O Elon Musk não vai falar uma coisa à toa, né? Ele sabe, ele tem documentos de posse, né? E agora com essas investigações aí na USAID, né? Onde revela todo o trâmite, né? Dos recursos que foram desviados aí, né? Retirados, né? Desse organismo para financiar políticas criminosas, né? Em vários países, principalmente no Brasil, né? Ele não falaria isso, né, à toa. Ele fala isso com convicção, né? Ele está afirmando aqui que o governo Joe Biden financiou a eleição do Lula contra Bolsonaro. E quem estava na frente disso? O Alexandre de Moraes, TSE e STF, não é? Lembra da canetinha do Fachin que tirou o Lula da cadeia e voltou novamente ele à cena do crime? Pois é, né? E está aqui, ó. O empresário, né, sul-africano, para quem não sabe, né, o empresário Elon Musk, ele é sul-africano, naturalizado, né, americano, né, afirmou que os Estados Unidos, né, financiaram a eleição de 2022, né, que ressaltou que na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o comentário foi uma resposta a uma publicação do senador republicano Mike Lee, que perguntou se a população americana ficaria incomodada, né, caso o dinheiro norte-americano tivesse contribuído, né, para a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que foi de fato aconteceu, né, segundo ele, né, aqui comenta, né, aqui foi conversado aqui, né, e Elon Musk depois fez essa afirmação, né. Grave isso, né, gente? Né? Eu acho que o que se passa hoje no Brasil tem que ser investigado, né? A gente não tem outra instância a recorrer sobre isso, né? A última instância da jurisdição, né? Da jurisdição brasileira é o STF, nada acima dela tem para julgar. Tem o Senado, né? Através dos senadores que podem ali, né? Com as provas de algumas irregularidades e barbárie do STF, podem promover o impeachment ali, né? Pela maioria dos ministros do STF. Mas isso não vai acontecer porque o Senado está de rabo preso ali, né, praticamente, né, com o STF. Quem entra lá são presidentes que são mais sujos que pau de galinheiro, tem mais processo do que outra coisa, como foi o anterior Pacheco e agora o Alcolumbre, né. Então esses caras não vão pautar o impeachment, né, de algum ministro do STF. Não vai porque eles estão sujos. Se eles levantam a voz para pautar o impeachment, o ministro do STF já pega um processo e já prende ele. Essa é a grande realidade. É por isso que nas eleições de 2026 eu falo para você, eleitor brasileiro, não vote mais nessas pessoas. Está tão fácil hoje, né, conhecer quem são essas pessoas que estão hoje no Senado, né? Tem uma dezenas, né, ou seja, umas 2 dúzias ou mais de senadores naquele Senado, uns 30, 40 senadores que são criminosos, piores do que esses que estão presos, cumprindo pena em presídios. Não tenha dúvida que no Senado Federal, 30 a 40 senadores são traficantes, são bandidos, ladrões, traficantes, bandidos, ladrões, né? Dentro do Senado Federal. 30 a 40 senadores são isso aí, são bandidos, são traficantes, corruptos, né? Dentro do Senado. Então, hoje, gente, as eleições agora de 2026, eu peço a você que tenha atenção com isso. Não vote mais nessas pessoas. Hoje está tão fácil saber quem são essas pessoas. Vamos renovar o Senado. Vamos colocar pessoas comprometidas com o impeachment desses ministros que cometem crimes contra a nação brasileira. Vamos renovar o Senado e colocar pessoas sérias para que retire presidentes, né? Presidentes que venham cometer crimes contra as pessoas, contra os brasileiros, como comete esse tal de Lula, né? Como está cometendo, a gente vê os escândalos aí, gente. Não preciso nem eu estar falando. O mundo está mostrando isso. O pé de meia é um escândalo gravíssimo. Aí muitos dinheiros que iam para os jovens, né, no término do seu ensino escolar, não vai mais, que é tudo desviado.
Temos aí o escândalo das quentinhas, das marmitas, mais de quase 6 milhões de reais que eram destinados ao programa, né, Cozinha Solidária, né, e foi é, desviado por essas ONGs que eram ligadas a assessores de parlamentares do PT, né, tudo esquema envolvido ali, uma forma, né, do dinheiro ser, sabe, escoado pelo ralo, roubado, desviado. É assim que eles fazem. O PT não tem projeto para o Brasil. O único projeto do PT para o Brasil é roubar os brasileiros. Sempre fizeram isso. Roubar literalmente o Brasil. Né? Roubar uma vez, a segunda vez, a terceira novamente. Não existe projeto. O que é que essas pessoas fizeram pelo país até hoje? Né? Enganaram um monte de gente besta, gente ignorante, trouxa, que fizeram o L, né? Em troca de um benefício. Pessoas que não querem trabalhar, não têm coragem de trabalhar. Não tem nada essas pessoas que precisam de um benefício, né? Que uma mulher que tem filhos, aí não digo nada, mas que seja para criança. Mas a maioria das pessoas se apegaram a um benefício para não trabalhar, né? Para votar nesse imundo aí, para fazer o L para esse comunista imundo, satânico, né? Isso é terrível, né? Não pode um país, as pessoas... Olha, eu peço a você que tenha conhecimento, discernimento, tenha estudo na vida, um estudo, né? Um ser humano que tem estudo, que busca se formar na vida, que tem uma educação, sabe, de conhecimento na vida, não só de situações, né, básicas de casa, né, ou básica do entendimento de ler e de escrever, mas um entendimento que aglobe geral o seu conhecimento, de conhecer não só, né, as questões, né, é, gramaticais, né, escolares, né, mas políticas também, né? Conhecer leis, conhecer, né, as formas de como você pode eleger uma pessoa, seguramente para o seu país, as formas de você conhecer a vida de cada pessoa, de você ver aquela pessoa como boa ou não para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. Isso tem que ter. Quando você busca o conhecimento, a sua formação, o entendimento, você tem. Né? Viu aquela frase lá do Lula, lá no ABC Paulista, lá em Santo André, se não me engano, foi em São Bernardo? Acho que foi em São Bernardo, ele esteve lá debatendo lá, dentro do sindicato, que ele falou, olha, basta um metalúrgico, né, melhorar um pouco de vida, ter um conhecimento, ter cursos, estudar, para ele não votar mais na gente. Por que ele falou isso? Porque quando ele começa a ter um conhecimento, né, e um discernimento de saber quem é o PT, né, que só busca realmente piorar a vida das pessoas, taxar pessoas através de impostos, né, ele sabe que ali não dá certo. Ele busca um conhecimento de pessoas que buscam melhorar a vida das pessoas com incentivos, né, buscando melhorar a pessoa a desenvolver na vida como um grande profissional, com conhecimento, com estudos, né, que é o que leva um ser humano a ter uma vida mais tranquila, que é ter uma educação, ter estudos, né, estudar, ele só vai realmente dar ganho de vida às pessoas, não tenha dúvida disso, né? Então, essa é a diferença, né, da realidade que vemos hoje no Brasil, né? Pois a gente, mediante tudo isso, né, a gente passei muito por vários assuntos, né, já está bem um pouco tarde, eu quero convidar você, brasileiro, né, aí que está me assistindo em todo o Brasil, e fazer um convite a você para a liberdade do seu país. De 16 de março de 2023. Eu também convido você, porque eu também vou estar junto, para que você participe da maior manifestação de impeachment de um presidente que destruiu literalmente o nosso Brasil. Vamos lá, gente. Eu convido você, participe em todo o Brasil. Vista-se de verde e amarelo. Coloque sua bandeira na mão. Fora Lula do meu país. É isso aí. De 16, impeachment. Fora Lula. Fora PT. Do nosso Brasil. É isso aí, Brasil. Que Deus abençoe a nação brasileira. Que Deus abençoe e proteja todo o nosso Brasil. Viva Israel. Viva o povo de Deus, Brasil. Peço seu like, peço seu apoio, participe do canal, nos ajude a passar sempre informações verdadeiras para você ter conhecimento do que está se passando no Brasil e também no mundo. Deus abençoe o Brasil. Valeu, amada nação brasileira. Que Deus abençoe toda a nossa nação brasileira. Valeu, Brasil.